Boa noite. Há aviários que podem estar a ter práticas ilegais. A Prova dos Factos teve acesso a imagens exclusivas de um grupo de investigadores internacionais que conseguiu entrar em 40 explorações de frango e ovos em Portugal. O que registaram levanta dúvidas éticas e legais. Em causa o bem-estar animal, mas também a saúde dos consumidores. De acordo com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, no ano passado, 1 em cada 3 frangos consumidos precisou de antibióticos e 95% foram sujeitos à medicação. No caso da indústria dos ovos, há uma prática que revolta cada vez mais pessoas. Todos os dias são triturados milhares de animais vivos. Alerto para as imagens que podem impressionar os telespectadores mais sensíveis. Recording? Now, yes. The industry show us happy animals. They show us, animals running in the grass, but in the reality, these places are filthy and nasty to the deepest point. Um grupo de investigadores estrangeiros está a percorrer vários países da Europa. Conseguiu entrar em explorações portuguesas. Animal farms in Portugal are terrible. These places are very nasty. The stench of ammonia is cruel itself. O manuseamento dos animais está entre o que mais os chocou. Assistiram a várias práticas que levantam dúvidas éticas, mas também recolheram depoimentos de trabalhadores que revelam procedimentos ilegais. Quantas horas a comer? 24 horas sempre a comer? Mas hoje não Trata-se da produção de frango, a lei é clara e diz que a iluminação deve incluir períodos de escuridão de pelo menos 6 horas no total. A luz está sempre acesa. Não dá luz, não sei o quê. Por isso é que colocar luz, que é para não precisar luz. E a produção intensiva. Quando nós vemos imagens que acontecem nos outros países, nós queremos acreditar, ok, se calhar Portugal não é assim, e então nada prepara para aquilo que realmente vemos e sentimos. A Ana, chamemos-lhe assim, foi a voluntária que acompanhou as visitas. Prefere preservar a imagem para poder continuar a fazer investigação. Passaram por mais de 40 explorações entre produção de frango e ovos. Conseguiram fazer imagens em metade. Estivemos em explorações mais velhas, explorações de 10, 20 anos, mais pequenas, mais familiares, e tivemos em grandes explorações modernas, norte a sul do país. Não tivemos só numa zona, e o que vimos foi semelhante de norte a sul. Animals there have a virtually no specific needs guaranteed. So these are usually places where death, pain, suffering and despair can be seen and felt. O que viram e registaram ao longo do ano passado levanta dúvidas sobre o bem-estar animal, mas também sobre eventuais consequências para a saúde dos próprios consumidores. Na primeira tiragem, normalmente a pessoa tem 1, 2, 3, 5, 20, Outras pessoas. Eu não consigo ver o amor. These animals die very often, and their bodies are lying in the cages where they're basically decomposed. So for the industry, it is simply so-called waste in production, which is included in its cost. Deveriam ser retirados diariamente, pelo menos, continuando com o animal dentro de um pavilhão. Incitamos ao canibalismo, mas também há a disseminação de doenças, porque esse animal morreu por algum motivo, normalmente uma doença. Não o fazendo é má prática. É má prática não o fazer.
Os frangos que existem estão a pinicar no solo e acabam por comer carcaças que estão infectadas com essas micotoxinas. Ora, é isto. As micotoxinas, que já está descrito no ser humano, quando são ingeridas, podem levar a processos neoplásicos, a processos autoimunes, a problemas de pele, portanto, neoplasias, fígado, pâncreas, cólon. A Federação das Associações Avícolas, que representa 90% da produção, não tem dúvidas de que a segurança está garantida. Antes do frango sair de uma exploração, ele tem que fazer análise, tem que ser feita uma análise para garantir que ele não tem salmonela, que ele não tem doenças. Este tipo de controles que são feitos hoje em dia em todas as aves que são vendidas no mercado, garantem-nos a segurança do produto. Por isso, obviamente que tudo aquilo que é o mercado que nós estamos habituados, o mercado regulado, respeita todas estas normas. Nascidos há menos de 24 horas, os pintos chegam aos pavilhões sem que tenham tido acesso à água ou comida. Antes de serem colocados nestas caixas, foram vacinados e nas imagens cedidas pelos ativistas é possível ver a forma como são manuseados e as consequências desse processo. Ao longo das curtas semanas que aqui vivem, podem precisar de medicação para controle de doenças, uma vez que está proibido o uso de antibióticos por prevenção. E aqui começam as dúvidas. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária revela à RTP que nem todos os surtos de doenças têm de ser comunicados pelos aviários. O regulador diz ainda que essa gestão é feita pelo médico veterinário. Se o supervisor é um médico veterinário e é pago pela exploração, vai falar contra o patrão? Talvez. Eu acredito que haja alguns que o façam. Não duram ela há muito tempo. A diretora-geral da DGAV não encontrou disponibilidade para gravar a entrevista. Respondeu por escrito às questões e revelou que no ano passado 95% dos frangos de explorações registadas receberam algum tipo de medicação e quase 1 em cada 3 foram sujeitos a tratamento com antibióticos. Nós procuramos utilizar o menor número de antibióticos possível e ele só é indicado e só é administrado na presença do veterinário e por indicação do veterinário quando a ave necessita. Na hora de comprar, o consumidor não sabe se houve ou não administração de químicos. Na Europa, quando a utilização do antibiótico é por surto, a carne continua a poder ser vendida como livre de antibióticos. Apesar de ter sido administrado. Exatamente, administrado para controle do surto. Os dados recolhidos por cá são tão poucos que um estudo publicado há um ano pela Universidade de Gdansk, na Polónia, menciona os últimos valores que já têm mais de uma década. Fala especificamente em Portugal, em que foi observada que em 20% da carne que já estava no supermercado, ou seja, que já estava pronta a ser consumida, tinha a presença de uma fluoroquinolona que é utilizada sobretudo em animais. E 10% dessa carne também tinha a presença de norfloxacina, que é outro dos antibióticos, e assim também utilizado em humanos. O mesmo conteúdo científico chegou a outra conclusão com os dados mais recentes recolhidos em diferentes países. Havia presença de antibióticos no leite materno de mães de gestantes que não tinham tomado qualquer antibiótico durante a gravidez. E, portanto, está presente no leite por consumo, sobretudo de carnes, neste caso de frangos, aos quais tinham sido administrados antibióticos. E que teriam consequências depois nas crianças. Exatamente. E depois a presença de, sobretudo, tetraciclinas, são mesmo prejudiciais nas crianças e no desenvolvimento das crianças. Um estudo feito na Universidade de Alberta, no Canadá, mostrou que em 47 anos o crescimento corporal dos frangos aumentou 400%, mesmo tendo sido reduzida para metade a alimentação desses animais. Logo à nascença, o peso era 10 gramas superior em 2005 do que em 1957. Aos 28 dias, na versão original, o frango tinha pouco mais de 300 gramas.
Quase 50 anos depois, a mão humana fez com que o peso fosse superior a 1 quilo com a mesma idade. E aos 56 dias, a diferença é ainda mais acentuada. Não teria atingido 1 quilo na espécie sem alterações e com a seleção genética de que foi alvo, ultrapassa os 4 quilos. Para podermos comparar, seria o equivalente a um bebê humano pesar cerca de 330 quilos, o que é uma dimensão tão grande que nós conseguimos perceber, qualquer pessoa, que não é compatível com qualquer nível de conforto e de bem-estar. A esmagadora maioria dos frangos de churrasco vendidos por milhares de empresas, assim como muita da carne embalada ou vendida a retalho, vem de animais que não chegaram a viver 30 dias. Aos 20 e poucos dias, 24 dias, 26 a 6 serão. Incrível. As minhas tiragens é sempre 26 a 27 dias. Mas eu tenho mais vezes, aos 25 ou 28. O churrasco que nós comemos é um frango de bebê. Um tempo absurdamente pequeno, curto, e que viveu se calhar sem conhecer a luz do dia, ou seja, foi uma vida em sofrimento, por muito curta que tivesse sido, foi toda ela uma vida em sofrimento e não é uma exceção, é o padrão. O animal não consegue acompanhar o quão rápido ele está a crescer. E então o próprio corpo quebra, as patas não têm força para segurar o peso dele, ele não se consegue deslocar até à comida, até à bebida. Não estamos a falar de manipulação genética, estamos a falar de uma seleção genética da espécie. A parte óssea da ave também é genética e, portanto, também evolui da mesma forma, para ela suportar o peso do peito, para ela suportar as pernas. É uma seleção genética especializada no aumento de peso rápido. Portanto, os problemas musculoesqueléticos que estes animais têm derivam desse desequilíbrio que é gerado por uma engorda demasiado rápida, por um crescimento que é demasiado rápido em relação à estrutura do corpo do animal. Um ótimo treco com algas, para ir 500 quilos ao mínimo. Não. Por isso é que os frangos agora estão aqui 27 dias, não sabe sempre. Não é coisa nenhuma. A indústria se tem mantido muito intocável porque tem um lobby fortíssimo, tem uma capacidade financeira enorme e tem conseguido travar não só a opinião pública, como mantendo a opinião pública muito ignorante sobre as práticas que se fazem dentro de uma exploração agrícola, pecuária, mas também todo o processo de como é que um animal deixa de ser animal, não é? Quase no primeiro dia que entra num pavilhão e chega ao prato do consumidor como um peitinho ou não sei o quê, exatamente para não darmos uma cara àquela vida. A Organização Mundial da Saúde estimava em 2022 que 1 em cada 10 pessoas no mundo ficava doente por consumir alimentos contaminados, levando à perda de 420 mil vidas por ano. As aves estão no topo da lista de contaminações por surtos com bactérias, mas em produção intensiva há outras variáveis para se colocar na balança. A nível nutricional da carne não vai ser bom, porque tudo vai estar alterado. Portanto, os processos metabólicos, os processos endocrinos da carne vão sofrer alterações e vai ser uma carne que vai estar muito mais rica em gorduras. O fígado destes frangos tem um aumento de 15% do seu peso e o seu peso é só em gordura. No ano passado foram abatidos mais de 223 milhões de frangos em Portugal. 96% foram animais de crescimento rápido. O chamado frango do campo, de crescimento mais lento, representou menos de 4%. Reprovados para esse consumo foram 2 milhões. 2 milhões de frangos que não foram consumidos. São 2 milhões de vidas que foram exploradas e foram mortas e nem sequer chegaram a ser vendidas, chegaram a cumprir o propósito da exploração. E depois, como é que é possível ser só 1% com animais todos criados num sítio sem espaço, com poucas condições, onde existe cada vez mais a presença de doenças? O que é considerado carne inviabilizada?
Ou o que é que não é considerado carne inviabilizada, porque há a carne primeira, a carne segunda, a carne terceira, até onde é que isto vai? E o que é que as pessoas comem carne andam a comer? Salsichas e hambúrgueres, em processados e nisto e naquilo. Isso devia nos fazer pensar, porque garanto-lhe assim que esse 1% não vai para o lixo. A DGAV garante que os animais rejeitados transformam-se em subproduto, o que faz com que parte deles sirva de alimentação para outros animais. A prova dos factos quis ouvir a Ordem dos Médicos Veterinários, que não teve disponibilidade para a entrevista. No Eurobarómetro do ano passado, 87% dos portugueses consideraram importante melhorar o bem-estar animal nos matadouros e 97% gostariam de ter mais informação sobre as condições em que vivem os animais. Eu acho que neste momento o foco é sem dúvida o bem-estar animal, porque o consumidor o valoriza. E o produtor só vive se o consumidor consumir. Se não houver boas condições de bem-estar animal, essa galinha não vai produzir e não vai ter rendimento. O produtor é o principal interessado nas boas condições da galinha. O animal produz porque ele está desenhado para produzir. Ele foi geneticamente feito para produzir, mesmo quando está doente, mesmo quando está com dores, mesmo quando tem uma asa partida, o bico a desfazer-se. A galinha vai continuar a dar ovos, porque o corpo dela foi desenhado para dar ovos. Por isso, isto não é bem-estar, isto é desenhado para a produção. Viver sem conhecer a luz do sol e sob muito ruído e calor une os dias dos frangos com o das poedeiras. Portugal está entre os 5 países da União Europeia que mais galinhas têm dentro de gaiolas. 57% da produção de ovos ainda é feita com este sistema. São gaiolas que não podemos dizer que permitem aos animais viverem uma vida em que exibem todos os seus repertórios naturais de comportamento e que lhes fazem falta e que são importantes, como abrir as asas, por exemplo. Os investigadores estrangeiros registaram galinhas visivelmente doentes em Portugal, outras com muitas marcas da picagem constante, mesmo que o bico de todas tenha sido cortado nas primeiras horas de vida. Não é propriamente cortado, é reduzida a sensibilidade na extremidade do bico e ele com o tempo acaba por cair. O que lhe estamos a fazer é tirar uma arma de confronto entre animais mesmo. Não é contra a natura? Não parece que seja contra a natura. Há uma alteração no comportamento natural deles e a alimentação e tudo aquilo que fazem com o bico não acontece da mesma maneira. Difícil de compreender para muitos, desconhecido pela maioria, triturar animais vivos ainda é uma realidade em Portugal, permitida na lei. Acontece na seleção para as galinhas poedeiras. Os machos, como não vão pôr ovos, há um grande descarte destes animais logo nas primeiras horas de vida, sendo que milhões são abatidos nessas primeiras horas de vida e os métodos permitidos são a trituração, eles são triturados vivos, ou então a asfixia por gás. O movimento Abrir de Asas tem uma petição para exigir o fim desta prática. A DGAV não revela quantos pintos machos são mortos nas primeiras horas de vida, apesar de garantir que tem os registros de nascimento. Sublinha a legalidade da prática e confirma que uma das 2 empresas que fazem incubação desta espécie em Portugal tritura os animais vivos. Há vários projetos europeus que têm financiado e investido no desenvolvimento de tecnologia que permitam fazer a sexagem in novo, ou seja, de forma que os pintos machos não nasçam. A União Europeia pondera proibir, mas ainda é apenas uma intenção. Alemanha e França já não permitem a prática há 2 anos. Portugal é sempre dos mais atrasados na implementação e não tem iniciativa, ou seja, se a União Europeia não regulamenta e não obriga os Estados a regulamentar num determinado sentido, Portugal não o faz. A legislação está muito desatualizada, de acordo com o que a ciência nos diz.
E há inúmeros estudos que mostram que estes animais são seres sensíveis. São animais com capacidades de fazer cálculos simples, capacidades de reconhecimento de quantidades, de reconhecimento de alguns aspectos relacionados com intervalos de tempo. O que acontece dentro de um aviário ou dentro de uma exploração pecuária é, na sua essência, uma crueldade. As imagens e depoimentos recolhidos nos vários países da Europa vão fazer parte de um documentário. Os investigadores denunciam o que acontece dentro dos pavilhões, pedem transparência e exigem mudanças. Saíram de alguma dessas explorações com a sensação de que o bem-estar animal estava garantido? Não, em nenhuma. Em nenhuma. Convidámos a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária a estar presente no programa de hoje. Após terem aceitado o convite, acabaram por recusar já esta tarde. São João da Madeira já apresentou uma queixa-crime contra o homem que se fez passar por engenheiro e que colocou em causa o acesso dos municípios e deste município em concreto a fundos públicos. A autarquia revela que estão agora em causa obras de requalificação em 250 habitações, algumas delas municipais. O falso engenheiro, denunciado na semana passada pela Prova dos Factos, terá sido responsável por vistorias que agora são consideradas inválidas, pondo assim em risco o acesso a dinheiro público proveniente do PRR. A autarquia está a tentar, em tempo recorde, realizar novos relatórios para que as candidaturas sejam válidas. O prazo termina este mês. A queixa-crime foi formalizada no Ministério Público por burla e usurpação de funções. Pode partilhar sugestões com a nossa equipa através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, ou pelo e-mail provadosfactos@rtp.pt. Nós fazemos a investigação. Voltamos para a semana. Boa noite.